Minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 15 de outubro, já estamos no meio do mês. Hoje é dia de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila é uma santa muito querida na Espanha, fez história. Ela foi amiga de São João da Cruz e eles fizeram a mais linda espiritualidade de todos os tempos da igreja. A mística da igreja está em Santa Teresinha do Menino Jesus, que é francesa, Santa Teresa d'Ávila, que é espanhola, e São João da Cruz. Olha que lindo! E hoje é dia de Santa Teresa de Ávila. Teresa de Ávila é de 1515 e ela fez a reforma do Carmelo. É bonito, viu? Muito bonito a espiritualidade, a mística dessa doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila. Estava contando aqui na igreja que eu morava em Madrid, morei em Madrid muitos anos, e Madrid de Ávila está bem perto, e tem ônibus muito fácil da gente ir, e eu ia muito a Ávila para ver a muralha da cidade de Ávila, o mosteiro de Santa Teresa e tantas coisas ali. A cidade vive pela devoção de Santa Teresa até os dias de hoje. Vamos pedir a intercessão de Santa Teresa d'Ávila por todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos leve juntos à vida eterna. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus do dia de hoje. Está em Lucas capítulo 11, versículos 47 a 54. Vamos ouvir. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós construís túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a origem do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, terão pedidos contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta quinta-feira, Jesus continua falando com os fariseus. Aqui o texto chama, os teólogos chamam a controvérsia. São as controvérsias, o embate que tinha entre o grupo dos fariseus e a nova maneira de pensar de Jesus. Jesus, ele vem formar o novo povo de Deus. E ele vem renovar, fazer a nova aliança. Claro que ele não vai mudar a lei, mas ele vem dar plenitude à lei. E o que estava errado, caduco na lei antiga, o Senhor renova. Talvez a religião tenha se tornado escrava
das próprias leis. E o sentido da religião não é o cumprimento da lei, mas é o amor. E é o que Jesus vem ensinar. Por isso que entra em embate com os fariseus. Olha que coisa curiosa. Os profetas foram perseguidos. Foram alguns mortos pelos próprios grupos religiosos. E aí Jesus então denuncia: como que vocês amam hoje os profetas, mas no passado vocês mataram os profetas? Meus irmãos queridos, nós também precisamos mudar o nosso modo de pensar, mudar o nosso modo de ser cristão. Às vezes nós podemos correr o risco de fazer uma religião farisaica. Como assim uma religião farisaica? É uma religião de dizer e não fazer. Às vezes, gente, eu penso que dentro da igreja católica também existem muitos erros. Quais são os erros? Olha, os pais que vêm batizar os filhos e não voltam mais para a igreja. Aquela criança que fez a primeira comunhão e nunca mais voltou. Fez a crisma e deu tchau para a igreja e não participa da vida de comunidade. Vem fazer o casamento e exige, tem tanta exigência e tanta coisa. Depois não pratica o casamento, o sacramento do matrimônio cristão. Então sim, vivemos muitas vezes uma religião farisaica. Às vezes vamos à missa para criticar, vamos à missa para reparar, vamos à missa para falar mal dos outros. Não. Olha, meus irmãos, a espiritualidade mais linda do cristão é ouvir a palavra e comungar da Eucaristia. É isso. Em primeiro lugar, fazer esse encontro com Deus, ouvindo a palavra diariamente e comungar da Eucaristia. A partir daí, desse encontro com Deus na palavra e na Eucaristia, nós podemos servir a Deus. Servir a Deus humildemente, como Maria, na humildade de um trabalho simples na comunidade. E dentro da igreja, nós temos tantas coisas para fazer, nós temos um mundo para transformar, e nós não podemos tornar a comunidade cristã numa comunidade de fariseus, que pensam que são os melhores, que pensam que são melhores do que os outros, que se julgam superiores, e ficam brigando dentro da comunidade para ver quem é o maior. Não, na comunidade cristã, olha, nós temos os músicos da igreja, que fazem um trabalho maravilhoso, os leitores da Santa Missa, os ministros, os catequistas, nossa ação social, e precisamos fazer obras sociais, ajudar aqueles que estão caídos no meio da rua, como o bom samaritano. O Papa Francisco fala que o verdadeiro cristão, hoje no mundo, ele precisa ser o bom samaritano. O Papa escreveu recentemente a última encíclica, que é Fratelli Tutti, e ele medita todos irmãos, nesse documento, que nós precisamos ser cristãos samaritanos. O que fez o bom samaritano? Ele viu, sentiu compaixão, se aproximou daquele que estava caído e cuidou dele. Esta é a nossa vocação. Então, meus irmãos, vamos mudar o nosso modo de ser igreja? Vamos mudar o nosso modo de estar na igreja? Quem vai para a igreja, quem é da igreja, é preciso ajudar, estender a mão, participar. Não é só burocrático e cumprir as regras. Não. Os sacramentos não são comércios que a gente vai, compra e vai embora. Não, é um entrar, fazer parte. Somos uma família. A família, como diz a teologia, dos marcados na fronte, dos ungidos com o óleo do batismo, da crisma e também dos sacramentos que Deus nos dá. Mas nós não podemos, meus irmãos, jamais sermos uma religião farisaica, da qual Jesus combateu tanto e do qual o grupo
ficava somente procurando os defeitos para poder pegar Jesus em alguma surpresa, em alguma armadilha. Não, isso não é religião. E isso não é cristianismo. Eu convido você, no dia de Santa Teresa d'Ávila, a nós buscarmos a mística do cristianismo. E a mística do cristianismo é ouvir a palavra, comungar da Eucaristia e ser um evangelho vivo para o nosso mundo de hoje. Eu desejo, meus irmãos queridos, que Santa Teresa nos ajude e nos ensine a sermos verdadeiros cristãos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso se derrame sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.